Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e estou com o habilidoso do mandarim, Rafael Pinho. Hoje, nosso convidado é o Dr. Alex Evangelista. Mas antes de começarmos, vamos falar na nossa campanha de 7 anos de sorte. Basta se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e apreciar o nosso prêmio. Mas, Pinho, se o pessoal ignorar o chamado, o que vai acontecer? 7 dias de... Não pensei em nada. Azia, pronto. Azia. Vai levar uma azia pra casa aí. Doutor Alex, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra tê-lo conosco. Por favor, conte um pouco da sua história para nós. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês por terem me chamado para vir até aqui falar um pouco do meu trabalho. Agradecer aos telespectadores. Tudo começou em 2007. O meu trabalho a me envolver com saúde mental como um todo, né? Mas principalmente com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e abuso de substâncias. Eu trabalhava no SEAD, Conselho Estadual Antidrogas, ficava ali localizado perto da Feira dos Paraíbas, São Cristóvão, né? Feira de Tradições Nordestinas. Feira de Tradições Nordestinas, né? E por lá eu aprendi bastante. Fiz alguns cursos na área, na época cursos técnicos de conselheiro em dependência química, acolhimento de familiares, e fui me desenvolvendo e trabalhando. Depois eu passei a trabalhar em algumas ONGs, também sempre envolvido com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Com o tempo passando, eu decidi estudar, me desenvolver mais. E aí eu fui fazer o curso de psicologia e me formei psicólogo. E durante essa trajetória, a vida foi me levando para as intervenções. O trabalho de intervenções psiquiátricas, intervenções de pacientes com abuso de uso de álcool e drogas. E trabalhei durante bastante tempo nisso, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, como para algumas clínicas em Minas Gerais. Juiz de Fora, mais precisamente. Eu não cheguei aí a Belo Horizonte, mas em Juiz de Fora eu prestei serviço para algumas clínicas. E a psicologia clínica, só porque o pessoal faz muita confusão e é normal, né? As pessoas sempre escutam o psicólogo e o psiquiatra, né? O que a gente pode ter de assim, para relembrar o tema, assim? O que um psicólogo faz e o que um psiquiatra faz? Normalmente o psicólogo é o primeiro profissional com que um familiar ou um paciente identificado, eu vou falar paciente identificado, aquele que está com um problema ou aquele que busca uma melhora de qualidade de vida, tem contato. O psiquiatra, na maioria das vezes, ele aparece, ele é um médico, é diferente do psicólogo. O psiquiatra é aquele que pode receitar medicação, é aquele que pode dar um diagnóstico, fechar um diagnóstico, a não ser um neuropsicólogo. O neuropsicólogo ele pode fazer uma avaliação neuropsicológica para encaminhar para um psiquiatra e aí sim fechar um diagnóstico de um paciente que está passando por algum tipo de transtorno mental, por algum tipo de problema relacionado, tá? Muitos pacientes sempre estão acompanhados dos dois profissionais, né? Na maioria dos casos. A grande maioria dos casos, sim. É bem interessante. Atualmente já está muito desmistificado o preconceito que se tem quando se fala em saúde mental. Na verdade, hoje a saúde mental é falado como uma profissão do futuro, porque todo mundo busca saúde, busca qualidade de vida. Você não vai num psicólogo somente para falar de problemas. Você vai no psicólogo também para encontrar um direcionamento para a sua vida. Você não vai no psiquiatra porque você está tendo, de repente, insônia ou porque você está ansioso. Às vezes, você pode ir num psiquiatra para ajustar algumas questões da sua vida que não estão de acordo, não estão funcionando de acordo. Isso é importante salientar, que não precisa chegar numa rota de colisão para procurar um profissional. Você não precisa estar passando por uma crise para procurar um profissional. Você pode, eu quero ir num psicólogo porque eu quero melhorar minha qualidade de vida. Eu quero entender um pouco mais da minha infância, eu quero entender um pouco mais como é que foi o meu processo de adolescência, aonde esse processo todo da minha infância, adolescência, meu crescimento, meu desenvolvimento humano, porque existe essa matéria dentro da psicologia, a psicologia do desenvolvimento humano, quando a gente fala em Piaget, quando a gente fala em Vygotsky, você vai ver o quanto é importante a base e o quanto isso influencia na sua vida hoje adulta.
Então, o jovem, o adulto, o idoso, ele procura ajuda, ele procura um profissional dessa área para poder se entender melhor. E como é que o paciente consegue perceber que ele está precisando de um psicólogo? Em que momento, assim? Ou é um clínico geral, ou é a família, ou é ele mesmo com comportamento? Porque é Aí difícil. É bem né? panorâmica a resposta que eu posso te dar. Por quê? Pode ser indicação de um pedagogo na escola, a indicação de um professor na escola, pode ser indicação de um clínico geral numa emergência médica, pode ser indicação de um ginecologista. Eu vou passar uma experiência que eu tive. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era jovem, mais jovem, né? Eu ainda sou jovem, estou com 45 anos, eu prestei serviço à FEBRASGO, que era a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E eu me lembro que eu fazia projeções das aulas, eu fazia as projeções dos cursos que tinham lá, e um profissional apresentou um caso de uma menina que estava com um problema muito sério, né? E não se sabia se era uma DST, não se sabia se era uma infecção. Apresentou o caso, ele disse que levou esse caso para diversos profissionais da área de ginecologia e obstetrícia, que ele era um professor muito conhecido, muito renomado, e ele não conseguia identificar nada. A menina não tinha nenhuma DST, a menina nenhum tipo de antibiótico surtia efeito naquela infecção que ela tinha na vulva, e a filha dele era psicóloga e perguntou para ele: pai, há quanto tempo essa paciente apresenta esses sintomas? Aí ele falou: já está há uns 3 meses, ela está internada no hospital já há uns quase 3 meses, e foi por acaso começou a apresentar o sintoma, agravou essa infecção e está uma infecção que já está se generalizando. Aí ela: eu posso ir conversar com essa paciente? Aí ele: pode. Aí descobriu-se que a menina tinha passado por uma separação, 20 a 30 dias depois da separação, por ela não saber lidar com aquele luto daquela perda, daquela relação, o corpo dela começou a apresentar um problema. Então, assim, quando é que uma pessoa vai procurar a ajuda de um psicólogo? São vários os fatores que um psicólogo se faz necessário na vida de alguém. Pode ser numa crise, pode ser numa dificuldade de aprendizado, pode ser numa orientação profissional, numa orientação escolar, numa questão de relacionamento sexoafetivo. Quer dizer, a indicação pode vir sobre várias óticas, né? De várias óticas. Relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais. O psicólogo ele pode entrar numa empresa para quê? Para melhorar a qualidade de vida de comunicação entre os profissionais dentro daquela empresa. Então, o perfil da pessoa que pode buscar o psicólogo antecipadamente, ou que talvez chegue ao ponto de aquilo se tornar um problema, não tem um perfil específico. Pode ser, qualquer pessoa pode estar... Tá precisando. Tá precisando. Mesmo sem saber, mesmo ali... Mesmo sem saber, pode estar precisando. Entendeu? Porque Freud foi o precursor e ele foi uma pessoa fundamental que ele trouxe o processo da cura através da fala. Sim. A psicologia é a cura através da fala. Quando eu falo o que eu sou, aquilo que eu sou deixa de ser. Então eu preciso começar a falar e a me desconstruir para que eu possa me reconstruir novamente. Porque somente falando é que eu tô... Qual é o ouvido que eu tenho mais próximo da minha boca? É o meu. Então, quando eu começo no processo de fala, no processo de autocura, porque a psicologia, na verdade, é um processo de autocura. Eu, terapeuta, eu não tenho uma caixa de ferramentas para te entregar e dizer para você assim: Flávio, isso aqui é o caminho para solucionar determinado problema da sua vida. Não. As pessoas, às vezes, procuram um psicólogo pensando que o psicólogo é a mãe de Ná. Não, o psicólogo não faz isso. Na verdade, quem chega com a caixa de ferramentas é você. É. Jung dizia o seguinte: temos em nós tudo aquilo que precisamos para estar bem. Carl Gustav Jung, que foi um dos discípulos de Freud, que depois, por motivos teóricos, eles abriram e cada um seguiu o seu caminho e suas teorias. Jung dizia: todos temos em nós aquilo que precisamos para estar bem. O que significa isso? O Flávio tem a caixa de ferramenta dele, o Pinho tem a caixa de ferramenta dele, o Alex tem a caixa de ferramentas, e o trabalho do psicólogo é ajudar o indivíduo
a enxergar essa caixa de ferramentas. É o indivíduo que vai colocar a mão na caixa de ferramentas, vai abrir, vai tirar as ferramentas dali de dentro, vai organizar, vai identificar, vai etiquetar essas ferramentas, vai saber para cada ferramenta qual a função de cada ferramenta dessa interna. Entendeu? Isso é um processo. É um processo que leva tempo, existe toda uma técnica, claro, todo um estudo, e a pessoa tem que fazer do tempo seu amigo nesse processo. Você tocou num assunto que das pessoas, às vezes, pelo que eu entendi, né? E pelo que eu também já busquei um tempo atrás, as pessoas, às vezes, elas fazem alguns atos do seu dia a dia. Vou dar um exemplo. Direção no carro. Às vezes a criança cresceu com o adulto dirigindo de uma certa forma e ela tende a repetir a forma com que o adulto que ela cresceu ali, o pai, o tio, dirigia, e ela meio que replica sem saber. Então, vamos dizer, se o pai dirigiu xingando os outros, ela geralmente tende a ser também, tomar aquela direção. Aquela coisa do... como foi sua família? Se você viveu na família com aquele mesmo sistema de crenças, geralmente você tende a ter aquelas mesmas crenças, repetir as crenças. Então, talvez, até falar isso em público, né, para as pessoas que estão em casa e às vezes repetem alguns atos, isso é uma boa oportunidade também para elas procurarem um psicólogo, né, para elas se entenderem como gente, né? Porque muitas vezes, tanto como você deu o exemplo no trânsito, no trabalho, na escola, na faculdade, dentro de casa, na rua, dentro de uma lanchonete, de um restaurante, a pessoa tem determinado comportamento disfuncional e involuntário. Involuntário, exatamente. E ela, depois que passa por aquela situação, ela fala assim, mas por que eu fiz isso? Por que eu ajo assim? Por que eu não consigo ter controle sobre as minhas ações? E aí, é muito mesmo um processo de tentar descobrir aonde que isso nasceu. E, de repente, pode ser que dentro do processo terapêutico você não encontre essa resposta. Mas que você aprenda a conviver com isso e encontrar novas maneiras de agir diante de determinadas situações. O que é isso? Semelhantes experiências nem sempre vão gerar semelhantes resultados. Então, você vai passar novamente por aquela experiência. E pode ser que você, dentro de um processo terapêutico, dentro de um processo de cuidado que você está tendo com você mesmo, você vai conseguir ter um resultado diferente. Você deu um exemplo do carro. Ontem eu peguei um Uber, né? E eu estava conversando com o senhor que estava dirigindo, né? Aí ele falou, as pessoas no Rio de Janeiro são muito mal educadas dirigindo. E aí ele comentou, você já percebeu que às vezes a pessoa está devagar, andando pela direita, você vai ultrapassar e a pessoa acelera para não deixar você ultrapassar? Ou então quando você joga seta, a pessoa automaticamente se acelera. Sim, exatamente isso. É um negócio muito louco. É uma coisa muito louca. Eu falo isso muito com a minha esposa dirigindo. Eu falo, caramba, mas é exatamente isso. Isso é totalmente comportamental, né? Tem tipos de motoristas. Dá para você... Tem uma disfunção ali, não tem? Sim, existe uma questão de competição. Acho que tem muito a ver com competir. Pode ter a ver uma questão de baixa autoestima, mas é uma coisa tão sutil, é uma linha tão tênue que a pessoa não se percebe. Não percebe. E ela vai pro trabalho, vai chegar no trabalho assim, eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu acho que a melhor pessoa do mundo é aquela que pode chegar em casa no final do dia, botar seu filho no colo e compartilhar com seu filho tudo aquilo que ela fez naquele dia. Mas por que esse comportamento é um comportamento característico das grandes capitais? Porque, por exemplo, você vai em Gramado, eu estava falando no celular na beira da calçada, as pessoas paravam, achando que eu queria atravessar. E eu saí daquela posição porque eu estava atrapalhando o trânsito. Olha que diferença da capital. Ninguém para. No Rio, você tá ali, tá caso o pessoal te atropelar. E ainda vão levar teu celular. Ainda vão levar o celular. E por que esse mundo agitado e corrido faz as pessoas se perderem na educação, na gentileza? Eu acho que não tem só a ver com as grandes capitais, não. Tem a ver com as pessoas em si. As grandes capitais, elas estão a todo vapor. Mas se a gente fala Rio e São Paulo são as maiores capitais que a gente fala, né? Realmente, mas o trânsito é muito mal educado. É um trânsito realmente bem disfuncional. Mas se a gente for para o sul, para algumas cidades grandes do sul, as pessoas são culturalmente muito mais educadas do que as pessoas daqui do Rio de Janeiro e de São Paulo. Assim, você vê as pessoas na fila do trânsito, as pessoas são diferentes. Mas na fila
de um pessoa, Exatamente. pedestre, as pessoas são diferentes. Mas o engraçado, vou te dar um exemplo. O metrô de São Paulo. Você já andou no metrô de São Paulo? Não, no São Paulo nunca. Nunca. Só no Rio. As pessoas param, a porta do metrô tem um lugar certinho para parar. As pessoas que vão entrar, elas ficam do lado direito e deixam o lado esquerdo vazio. Cara, aqui no Rio de Janeiro é uma Pra loucura. sair. É igual a Pra escada sair. rolante É igual- lá também tem, eles têm isso. Tem isso. As pessoas que não vão subir a escada rolante correndo, elas ficam do lado direito. As pessoas são educadas nesse sentido. Meio que se organizam. Mas no Rio de Janeiro, quando você vai entrar É uma no metrô, loucura. você tem que entrar dando cotovelada, chute na canela, para você poder conseguir entrar no metrô. Não, eu já vi passageiro que quando abriu a porta, saiu do trem e não conseguiu voltar. Tipo assim, deu uma confusão, foi arrastado, o trem partiu lá, o metrô partiu e ele ficou lá de fora, cara. É uma loucura aquilo, é uma falta de educação, um negócio assim... E eu acho bem importante a gente falar sobre temas como esse, temas do cotidiano, para que as pessoas que estão ouvindo, elas possam se questionar como elas estão se comportando diante de determinadas situações parecidas como essa. Como essas, né? Como é que eu estou me comportando no trânsito? Como eu estou me comportando dentro do transporte coletivo? Como eu estou me comportando no meu trabalho, com o meu colega de trabalho? Como eu me comporto quando eu vejo um colega de trabalho ganhando uma promoção? Como eu me comporto dentro da sala de aula quando eu vejo um colega tirar uma nota alta, mas que foi uma nota alta merecida porque ele estudou mais do que eu? Qual o sentimento que isso me gera? Inveja? Raiva? Desconforto? Então, dentro do set terapêutico, a gente trabalha todas essas questões. Porque a coisa começa a ficar mais transparente. Uma das abordagens que eu gosto muito é a abordagem existencial humanista, Carl Rogers. Ele dizia o seguinte: o paradoxo curioso da vida é somente quando eu me aceito como eu sou, eu decido mudar. Mas para eu chegar ao processo de me aceitar como eu sou, eu preciso me olhar. Sim. Eu preciso pegar e me despir diante de mim mesmo e me olhar com meus defeitos, com as minhas falhas, com as minhas limitações. Mas também o homem não é só feito disso, com as minhas qualidades. Te garanto, isso acontece muito dentro de clínica terapêutica. A gente faz assim, faça uma lista dos seus defeitos de caráter. O cara vem quase com um caderno completo. Faça uma lista das suas qualidades. A pessoa tem muita dificuldade de olhar as suas qualidades. Entendeu? Assim como é muito mais fácil eu apontar o defeito do outro do que eu enxergar a qualidade do outro. Porque é sempre um espelhamento. Isso é um exercício da sessão, da terapia? É um exercício de a pessoa começar a enxergar a qualidade dele, ele vai começar a enxergar a qualidade do outro. Muito do que eu falo de Maria, eu estou falando de João. Porque a gente vê as pessoas falando do outro, apontando o outro, mostrando os defeitos do outro, mas ela está falando dela. É porque o mais incomoda nela... É o que tem nela. Geralmente é o que tem nela, né? É o que tem nela. O que mais incomoda nela em relação ao outro Acomoda no outro é o que tem nela, exatamente. É o que tem nela. Porque se eu fosse indiferente àquilo, ia me gerar desconforto. Então, dentro desse processo de terapia, de psicologia, de tratamento, de psiquiatria, é muito importante essa fala, esse olhar, essa quebra de paradigmas, esse preconceito que se tem de falar, pô, eu tive inveja do meu colega de trabalho que ele ganhou a promoção, eu fiquei com maior raiva do meu chefe, tive vontade de jogar meu chefe pela janela. É importante falar sobre isso. E aí começa-se a desconstruir essa imagem de que eu sou um bom moço. Não, você pode ser um bom moço, mas você também tem sentimentos, você também sente coisas que não são muito adequadas. E aí, falando sobre isso, é que começa o processo realmente de cura. O processo realmente de você se adequar ao mundo do jeito que ele é. Porque o mundo não vai mudar. Eu esperar que o outro mude, não vai acontecer. Quem tem que mudar sou eu. Você acha que Então isso tudo envolve a saúde mental, né? Saúde mental. A saúde mental é um termo relativamente novo ou sempre circulou tecnicamente na medicina? Hoje ele está muito mais na moda. Acho que o termo seria esse. E a saúde mental é um problema de saúde pública? É um problema de saúde pública. 75% da população
tem algum tipo de depressão ou já passou por algum processo depressivo. Então é algo sério. É uma síndrome séria. É algo que mata, que tira a vida das pessoas. E tem muita gente que classifica isso como uma besteira, né? É. Frescura, né? Frescura. Frescura, Mas de fato palhaçada. não é. Não. É sério. É uma patologia grave. É uma e séria. patologia grave, é sério, precisa ser falado, precisa ser conversado dentro das salas de aula, dentro das escolas. Qual é o grande problema hoje dentro do sistema de ensino? Eu já passei por isso, tá? De tentar levar um projeto para dentro de uma instituição de ensino muito conhecida. Nós não podemos falar sobre isso aqui, senão vão pensar que aqui a gente tem esses problemas. E a gente vai vamos perder nossos clientes. Vamos perder matrícula. Mas tem que ser falado. Quanto mais a gente falar, mais recursos nós vamos dar para os jovens, que vão ser os adultos de amanhã, que vão ser os pais de amanhã, que vão ser os idosos de amanhã. Meu pai, com 83 anos, ele decidiu fazer terapia aos 83 anos de idade. Não é maravilhoso? Um homem de 83 anos que Sem dúvida. teve uma vida inteira, trabalhou, produziu, e aos 83 anos ele falou, eu quero ajuda, eu acho que eu estou precisando ir na psicóloga. E foi. Tá indo, tá satisfeito, Tá se tratando. tá se tratando de questões lá da infância dele, da adolescência, da vida adulta, de questões que só ele pode falar, só ele pode se cuidar. É uma casa que só você pode construir. E as marcas da infância você leva pra vida toda, né? Leva. É um chão que você pisa por toda a vida. É um chão que você pisa por toda a vida. Isso aí você Se falou. não tiver bem Essa frase foi perfeita. Se não tiver bem resolvido, isso vai te afetar de alguma forma De na sua alguma vida forma, adulta. mesmo que você não lembre desses traumas. Entendeu? Mesmo que você não lembre dos traumas da infância ou das coisas boas que aconteceram na sua infância, elas interferem na sua vida adulta. Então, E, desculpa interromper. pode falar. A pessoa consegue também fazer uma autoanálise sem precisar, talvez, de um profissional? Eu acredito que dependendo da determinação dessa pessoa, a busca por conhecimento, por muita literatura. Eu conheço, como eu falei, semelhantes experiências não geram semelhantes resultados. Sim. Eu já tive pessoas, por exemplo, com problemas de álcool e drogas, que buscaram os grupos anônimos. Funcionou para elas. Eu tive pessoas com problemas de álcool e drogas que buscaram no budismo ajuda e funcionou para elas. Eu já tive pessoas com problemas sérios psiquiátricos que conseguiram, de alguma forma, eu não sei explicar, porque o Conselho Federal de Psiquiatria, alguns anos atrás, colocou uma nota, um artigo, falando sobre a influência espiritual sobre as doenças de saúde mental. Milagre. O que é um milagre? É o impossível. É aquilo que não se pode explicar. Então, eu acredito que tudo é possível. O que dá certo para mim não significa que vai dar certo para você. O que dá certo para mim não vai dar certo para você, entendeu? Como eu falei, a gente conversou antes, né? Antigamente, tudo era o foco na abordagem. Qual é a sua abordagem teórica? Eu sou freudiano, eu sou lacaniano, eu sou TCC, eu sou existencial humanista. Não. Hoje o foco é o indivíduo. É o paciente ou cliente, seja lá o nome que se der. Mas é o indivíduo. Ele é a pessoa mais importante dentro do set terapêutico. Então, o profissional que estiver trabalhando com ele precisa entendê-lo, precisa escanear esse indivíduo. Fazer uma anamnese muito profunda para poder entender qual é o problema real dele, porque às vezes pode chegar para mim um caso e eu falar, eu não tenho condições de atender esse caso, mas eu sei quem pode ajudar. E eu preciso ter ética, ter compromisso com a vida daquele indivíduo e falar assim, ó, esse profissional aqui é o cara que vai te ajudar. Tem um psiquiatra muito bom, Dr. Arthur Guerra, tem um livro dele, Você Aguenta Ser Feliz. Vocês já leram esse livro? Não. Não. É um livro muito bacana. E ele fala sobre a importância da psiquiatria e o esporte para a qualidade de vida.
E aí tem muitas pessoas que vão para o esporte mudar a sua vida, muda a sua história de vida. E aí ele escreveu esse livro com aquele Nizam, né? Que é aquele publicitário, junto com o Nizam. O Nizam pesava, acho que 150 quilos e virou triatleta. Aí como é que faz uma história dessa? É o impossível. Uma pessoa que pesava 150 quilos, tinha uma vida ociosa, e de repente essa pessoa... Virou a chave de uma maneira... Virou a chave da vida dela. E fez tudo que era necessário para ser feliz, porque tudo nasceu de uma pergunta. Você aguenta ser feliz? Você está disposto a fazer tudo que é necessário para ser feliz? Porque quando você falou essa autoajuda, né? É para que você quer autoajuda? É para mudar alguma coisa. Para melhorar sua qualidade de vida. Então... A pergunta é, você está disposto a fazer tudo o que for necessário para mudar a sua qualidade de vida? E às vezes mudar a qualidade de vida é abrir mão de um monte de coisas. Escolhas e consequências. Escolhas difíceis. E também, que tiram do conforto imediato. E né? talvez você se deparar ali com seus próprios defeitos também e perdoar o defeito dos outros, né? Eu acho que é uma parte muito... um pouco mais difícil, porque você vai ter que perdoar talvez pessoas próximas, pessoas que conviveram com você, que te afetaram de alguma forma, que aquilo ali vai mexer um pouco com você. É como você mexer num ninho de vespa, num ninho de marimbondo. Acho que não é nem mexer um pouco, mexe mesmo. E aí, para você saber lidar com aquela situação, você vai ter que ter talvez um bom autocontrole. Eu tenho uma boa história que eu passei por isso. Eu mesmo, alguns anos atrás, eu tentei me entender como pessoa. Falei, por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? Por que eu dirijo assim? Por que eu faço as coisas assim? Por que certas maneiras eu trato pessoas assim? E eu via que era um pouco automático, algumas atitudes. Eu comecei a me entender por pessoa. Por que eu sou assim? Eu comecei... É um pouco até esquisito eu falar. Eu comecei uma regressão minha. Fui regredindo as idades, fui voltando. Eu consegui chegar até... É esquisito, mas é isso que acontece. E eu converso com a minha mãe. Eu falo, ó, eu consegui voltar até a fase ali de mamar no peito. De mamar no peito. De onde que era meu berço... Aonde que minha mãe me dava de mamar, né, no peito aqui, pai, depois eu ia dormir, meu pai atrás sorrindo, e eu fui voltando desde lá até a minha idade para entender como que eu era como ser humano. E aí eu vi as pessoas que passaram na minha vida, meus pais, e eu comecei a perdoar todo mundo, porque o ser humano erra, né? Professor do colégio erra, fulano de tal erra, Beltrano erra, mas eu compreendi que eles tinham suas próprias limitações, né? Porque eles aprenderam com seus pais, eles aprenderam com os avós, aprenderam errado talvez, mas que eles também talvez não saibam que eles cometem aquela atitude. E era o que eles tinham para te oferecer. Para oferecer, exatamente. E hoje eu estou aqui por tudo isso também. Então faltava, eu acho que da minha parte, entender e perdoar algumas pessoas. Eu perdoei, mas a gente coloca algumas limitações, né, de barreiras. Porque a pessoa não pode te invadir tanto, né? Porque você vai perdoar a pessoa que você vai deixar ela fazer o que quiser, né? Então, tipo assim, você pode vir na minha casa, mas não entra no meu quarto, senão você vai sujar. Você sabe que a pessoa é sujona, né? Então é basicamente isso. Um exemplinho. Mas eu busquei o meu próprio entendimento, né? Eu sei, não estou indicando nem para todo, vai num profissional, né? Mas eu não sabia que eu ia chegar nesse ponto. E quando eu me deparei com tudo isso, eu falei, caramba, eu tive que perdoar, né? Perdoar todo mundo. Eu perdoei todo mundo e, cara, foi uma boa transformação na minha vida. Foi uma boa transformação, porque eu perdoei pessoas próximas. E eu acho que eu comecei a entender um pouco mais o ser humano, por que o ser humano faz alguma coisa, por que o ser humano, às vezes, tem aquele poder ali naquela hora e ele age com certo poder, porque é o poder que ele tem naquele momento para fazer algo
para você, às vezes, não entrar com um carro dentro de um condomínio, entendeu? O cara tá ali. Eu comecei a entender muito disso, de pessoas. Eu não estudei psicologia, adoraria também me aprofundar um pouco mais, mas eu comecei a entender um pouco mais do ser humano, né? Eu fiz publicidade, e eu acho que isso também me ajudou um pouco, né? E eu acho isso incrível, Mas é a legal gente entender porque... as pessoas. Não, sem dúvida, né? A informação, o conhecimento, ele é libertador, né? Ele te empodera. De uma forma, assim, existencial, né? E ele falou uma coisa super interessante, que é o perdão, mas você também tem que fazer sua cerca. Sim, foi o que eu falei. Eu coloquei certas barreiras. E a sua individualidade. Sim, a Ó, individualidade. eu tô te perdoando, mas até aqui você chega. Daqui você não passa. Exatamente. Não significa que você não goste dessa pessoa, que você queira o mal dessa pessoa, mas tem tudo um limitador. Isso daí é a sua identidade. Isso daí, na verdade, se chama maturidade emocional. Você teve maturidade emocional para enxergar as pessoas do jeito que elas são. Tem uma frase que diz o seguinte: somos vítimas de vítimas. Os nossos pais tiveram os pais deles, que tiveram os pais deles. Imagina, como é que seu bisavô foi tratado lá atrás. Existem tantos e tantos sobreviventes, né? Somos sobreviventes. De cada geração que vem passando. E aí, a história é, quem vai quebrar essa corrente? Exatamente. Quando você faz esse processo, seja dentro da terapia, seja buscando como você buscou, que deu certo para você, está dando resultado e você reconhece isso, é como você pega, faz uma lista de pessoas que eu preciso perdoar. Mas aí tem uma pessoa que eu vou te fazer uma pergunta. Você colocou seu nome nessa lista? Coloquei também, porque eu coloquei barreiras, não no intuito de me afastar das pessoas, mas colocar limites que eu não aceitaria, vamos dar um exemplo, de intromissão na minha vida. Não, no sentido que eu estou falando, assim, você colocou teu nome nessa lista de você se perdoar, porque quando você foi Sim, permissivo com alguma coisa, você se cobrou. Poxa, por que eu permiti que fizessem isso comigo? Eu entendi como que o Rafael Pinho, criança, agia. Então, eu perdoei o Rafael também, né? De certa forma, eu falei, o Rafael Pinho, ele age daquele modo porque ele é inocente ainda, entendeu? Isso vem quase que diariamente na minha cabeça. Eu quase que diariamente perdoo eu mesmo quando eu era criança, porque eu agia de um modo que era uma consequência do ambiente à minha volta, entendeu? Então, eu quase que diariamente eu penso no Rafaelzinho lá quando era criança. Desenvolvendo e aprendendo. Eu ainda estou em processo de melhora, né? A gente vai ali se lapidando dia a dia. Mas isso me ajudou bastante, entendeu? Você falou sobre regressão. Regressão, primeiro, se a gente consegue explicar para quem está nos assistindo, que de fato que é. E regressão é uma disciplina da psicologia? Da psicanálise. Da psicanálise. Da psicanálise fala-se sobre a hipnose e a regressão. Eu não sou um especialista, mas já li bastante a respeito. Até numa outra oportunidade que a gente teve de conversa, falamos sobre o Dr. Brian Weiss. Ele é um médico americano, ele foi presidente da Federação de Psiquiatria dos Estados Unidos, e ele teve a experiência, ele trabalhava com regressão, e ele teve a experiência de pacientes que, conta-se a história de que passaram do processo embrionário na regressão. Ele já escutou sob hipnose, eles foram até outras vidas. Eu Muito acho... louco isso, né? E aí ele ficou durante aproximadamente 10 anos estudando aqueles casos, porque ele era um cientista, ele era um médico renomado. E como é que ele ia chegar a falar sobre pacientes que passaram por vidas passadas? E aí é onde ele escreve o livro Muitos Mestres, Muitas Vidas. Né? Que aí ele vem trazendo essas experiências de regressões de outras vidas. É claro que há a questão de pessoas que contestam isso, que não acreditam, mas é como eu falei, tudo é possível dentro de um set terapêutico. Paciente que você fala assim, eu costumo dizer que a terapia é muitas vezes, o grande barato da terapia é você trabalhar com aquele que está desacreditado.
É o grande diferencial. Porque é muito mole eu pegar vou dar um exemplo aí, um jogador de futebol, um Neymar da vida, alguém que um Ronaldinho, que já nasce com habilidades Incríveis, né? incríveis. Aí você pega para fazer terapia com um menino desse, qual o trabalho que você vai ter? Qual o desafio que você vai enfrentar? Entendeu? Não é o teu paciente que vai te ligar de repente às 3 horas da manhã falando assim, eu quero me matar. Eu não suporto mais a vida. E aí, qual foi o compromisso que você assumiu ao estudar psicologia, ao fazer medicina, ao se especializar em psiquiatria? Ah, não, olha só, vê se tu se mata só depois das 8 da manhã, que eu só vou acordar esse horário. Segura a onda aí. Você não vai falar isso pro paciente. Porque é ali, é o aqui e o agora. É o compromisso. Igual quando você buscou nesse teu processo de autoanálise, foi um compromisso que você assumiu com você. Com a tua qualidade de vida, e eu vou te falar, o maior beneficiado foi você, mas também as pessoas que estão à sua volta. Porque só te magoa quem está perto de você. Só te magoa quem você se importa. Tem um livro muito bacana do M. Scott Peck, que é um psiquiatra americano também, que é A Trilha Menos Percorrida. E logo nas primeiras ensinamentos dele, ele fala, a vida é difícil. E as pessoas vão te magoar. E vão te magoar as pessoas que estão próximas de você. E por que é a trilha menos percorrida? O título do livro. Porque é o caminho que ninguém quer fazer. É o caminho de volta. É o caminho de pegar, olhar para aquele beco escuro e falar assim, caramba, meu irmão, como é que faz para passar por lá? Para voltar para aquele corredor escuro, tem uma porta lá no final. E aí é o trabalho do psicólogo, do profissional de saúde mental. Eu vou segurar na tua mão, você não está sozinho. Mas quem vai ter que dar esses passos é você. E vamos juntos. Eu vou te ajudar. Não precisa dar todos os passos hoje. 1 centímetro por dia. 1 milímetro que seja. Mas você está retornando para dentro de você. E você está trabalhando o que a gente chama, Freud chamava de catarse, né? Traumas pelos quais você passou e que você não lembra. E, de repente, dentro, foi como você falou, eu me vi, de repente, no seio da minha mãe. Eu me vi, de repente, vendo meu pai sorrindo para mim. Como também deve ter tido situações que você se viu, de repente, disputando um jogo de futebol lá onde você foi criado. E tomando um tombo, se machucando. Será que a regressão também pode lançar o paciente a um estado pior do que ele estava, se ele não for tratado? Ele precisa ser bem conduzido. O profissional tem que ser um bom profissional. Não pode ser um charlatão. Não pode ser o que eu vou falar, um psicanalha. Não pode ser Eles existem? Existem. A gente conversou sobre isso antes, né? A saúde mental hoje no Brasil, ela evoluiu muito. Porém, existe um mercado de clandestinidade, uma indústria que ganha muito dinheiro colocando pessoas em depósitos. E nada é feito. No Rio de Janeiro, nem tanto. Mas quando você vai para o estado de São Paulo, com toda aquela proporção de tamanho, de territorialidade, o que tem de clínica clandestina dentro de São Paulo, onde as pessoas ficam internadas, na verdade, aprisionadas, sem tratamento algum, é absurdo. Porque você também pegar um paciente e colocar num local que está degradado, eu não consigo enxergar como um ponto de melhoria para o paciente. Pelo contrário. Não, a pessoa às vezes abre só para lucrar, né? Só para ganhar dinheiro. Porque eu já tive conheci uma clínica aqui no Rio de Janeiro que era essa especialidade, pessoas em depressão, com autodestruição, aquela coisa toda de querer findar as vidas e tal. E eu olhei para aquilo ali, né? Não é aquele negócio de filme que você chega lá no aquele jardim verde, aquelas pessoas ali. Eu tive uma má impressão? Tive uma impressão de que aquilo ali não transforma a vida das pessoas pro bem. A não ser em casos extremos onde o controle da vida da pessoa, da sua autodestruição, a contenção, esteja ameaçada, né? Mas, assim, para pacientes que não estão naquele nível, aquilo ali acho que piora o paciente.
Eu tive essa impressão, sem ser um conhecedor nem estudioso, nem um profissional. Normalmente, em casos de crises muito graves, onde o paciente tem um risco realmente para preservação da própria vida do paciente ou de terceiros, ele precisa ser levado para um ambiente hospitalar. O minimista ao máximo. Para quê? Para que possa ter uma supervisão 24 horas sobre aquele indivíduo. Ele vai entrar num processo de contenção química no início, ele vai ficar sob efeito de muita medicação. Aí entra o profissional da psiquiatria. Aí entra o profissional de psiquiatria, psicologia, terapeuta ocupacional, assistente social. Entra, assim, uma equipe multidisciplinar para quê? Conforme for tirando aquele paciente do entorpecimento provocado pela contenção química, ou até casos de contenção mecânica, dependendo da resistência do paciente à medicação, entra, sim, o trabalho de processo terapêutico. Aí ele sai do ambiente hospitalar para uma clínica muito mais adequada, um ambiente que tenha mais liberdade, o ar livre, mas sempre sob supervisão, porque não dá para brincar com a vida. A vida é algo muito sério. Não se tem como precificar a vida? Não tem como precificar a vida. Qual o valor de uma vida? Mas, como eu falei, existe sim um mercado que não quer saber, eles só querem ganhar o dinheiro, entendeu? E seguiu com o negócio ali. E seguir com o negócio. É um negócio. Você também já, na sua experiência profissional, atuou nas intervenções também. Já atuei em intervenções. E como é que funciona isso? A intervenção, 90% das intervenções, você conduz o paciente na conversa. Porque o paciente em si, ele sabe que está mal. Ele sabe que precisa de ajuda. Então, se você souber a técnica correta, tiver paciência, olhar para aquele indivíduo como um ser humano que está em sofrimento, você consegue conduzir o paciente na conversa, sem ter que fazer contenção mecânica, contenção química, nada. Ele vai na conversa. Raros os casos, aí uns 10% mais ou menos, realmente são os pacientes que estão num quadro muito grave e que precisam que os enfermeiros contenham mecanicamente esse paciente na presença de um médico para ser conduzido para uma clínica especializada. E são esses casos que vão para uma unidade hospitalar. Aqui no Rio tem algumas, entendeu? Especializadas, e dali eles são transferidos para uma outra clínica mais adequada, onde ele vai ter mais liberdade depois de sair do quadro de crise. Mas a crise normalmente demora de 20 a 30 dias para tirar um paciente de uma crise. Mas segura aí, segura nesse ponto aí que a gente vai voltar, porque aqui não tem contenção mecânica, mas tem a cadeira elétrica. Caramba, já? Já, o tempo voa aqui. O tempo tá voando. Passa rápido. Antes de começar a cadeira elétrica, vamos ao oferecimento da Bidu. Pinho, fala um pouco pra gente. Bidu, carregadores elétricos para automóveis. Você pode ver no site, tem um QR Code na tela e você pode escolher lá, né? Se for para sua residência ou se for talvez para seu comércio, né? Colocar aí no shopping, colocar em alguma coisa assim. Reservar aí um para talvez para uma casa de campo, uma casa, a sogra que mora longe, né? Tem que visitar a sogra e fica dando desculpa aí. É bom. A sogra vale a pena gastar a energia do carro elétrico? Tem gente que tá dando a desculpa aí para a esposa, né? Que não pode ir na casa da sogra porque lá não tem carregador elétrico. Pronto. Seus problemas acabaram. Já acabou esse problema. Então, vai lá no site bidu.com.br, dá uma olhadinha lá, compra pro seu marido aí também, para ele visitar aí a sua mãe, tá? Basta acessar o QR Code que está aqui no canto da tela e conhecer toda a gama de produtos da bidu.com.br, certo? Isso aí. Visite sua sogra. Pare de usar a desculpa de que lá não tem carregador. E se você está usando carregador do supermercado, do shopping, chegou a hora de resolver essa situação aí. Então vamos à cadeira elétrica, já que a gente está falando de carregadores elétricos, vamos carregar aqui a cadeira elétrica do Dr. Alex Evangelista, certo? Solta a vinheta aí, ó. A gente vai fazer umas perguntinhas aqui para conhecer o perfil, né? Porque normalmente o terapeuta, o psicólogo, conhece o paciente, mas o paciente não conhece, né, no detalhe como é que é o seu psicólogo. Né? Então vamos lá, perguntinha aqui. Tá pronto aí?
Então vamos lá. Time de futebol. Flamengo. O melhor. Escola de samba. Não tenho preferência. Direita ou esquerda? Direita. Vinho ou cerveja? Água. Praia ou serra? Praia. Carro elétrico ou a combustão? Carro elétrico. Ai, esse não Opa. perdeu o voucher aí de 10% de desconto lá na Bidu. Verão ou inverno? Verão. Dia ou noite? Dia. Estados Unidos ou Europa? Europa. Freud ou Marx? Freud. Ah. Churrasco ou japonês? Churrasco. Pagode ou eletrônica? Tem que levar um pra casa. Meu. Pô, tem que ser um dos dois? Tem que ser um dos Não tem dois. nada. Pô, tu me ferra. Tem que levar um. Samba. Nem que seja pro porteiro. Um samba, um samba. Um objetivo de vida. Melhorar a minha qualidade de vida sempre. E a das pessoas que estão à minha volta. Muito bom, ó. Essa foi a cadeira elétrica do doutor Alex Evangelista. Doutor, voltando ainda para a questão da intervenção, a maior demanda de intervenção hoje tá ligada à dependência química, será? Ou não? Eu viajei aqui. Na minha opinião, está variando entre 60%, 55%. Hoje, o abuso de uso de álcool, drogas e outras substâncias. Quando a gente fala dependência química, a gente não fala... O mais conhecido é álcool e drogas. Mas tem a farmacodependência também. Verdade. E tem outras dependências. Tem outras dependências que levam o indivíduo a um comportamento completamente degradante. Vamos lá, dependência em compras. Eu trouxe um exemplo mais cedo, né? Nós tivemos uma vez que fazer uma intervenção no menor de idade porque ele abusava do uso de refrigerante. E ele tinha um problema sério de saúde que ele poderia vir a óbito. Ele bebia uma média de 6 litros de refrigerante por dia. Tava fora de controle, paciente. Fora de controle. E houve a necessidade de ser feita a intervenção no menino. E ele bebia o refrigerante quente. Quente. Ele Mas bebia... a culpa não é Caramba. dos pais nesse caso? Porque o garoto comprava... Da onde você Não, sabe mas Existe disso? um limitador, né? Infelizmente, como nós falamos, somos vítimas de vítimas. Muitos dos transtornos de saúde mental, a pessoa não nasce com ele. Transtorno bipolar, uma depressão leve, tem depressão realmente que é patológica, que você nasce com ela. Já alguns outros transtornos, eles são construídos ao longo de uma vida. Há uma vida de abusos. Quando eu falo de abusos, abusos emocionais, abandonos. Então, às vezes o pai ou a mãe prefere, dá Coca-Cola para ele que ele não briga, ele não enche o saco, deixa ele no videogame. Eu trouxe o caso, uma vez nós chegamos lá no Instituto Felipe Pinel, tinha um menino lá de uns 12, 13 anos contido mecanicamente no leito. Por quê? Porque a mãe desligou o videogame dele. Ele começou a quebrar as coisas em cima da mãe. Quer dizer, Então, uma assim, abstinência pelo videogame. Pelo videogame. Então, assim, Caramba. existem muitos motivos sérios que levam indivíduos a terem comportamentos agressivos, comportamentos que colocam em risco a integridade física deles ou de terceiros, e alguém tem que fazer alguma coisa. Eu já vi situações onde eu tive que perguntar para a família, vem cá, quem é o indivíduo saudável aqui dentro dessa casa que pode tomar uma decisão? Porque a família está toda adoecida. Porque quando a gente fala em dependência química, saúde mental... O entorno adoece junto. É uma né? doença que eu falo contagiante. Resfriado é contaminante. Já a saúde mental é contagiante. A família adoece, né? Adoece, é a doença das emoções. Então, assim, e às vezes vai ser um adolescente que vai ter uma fala saudável dentro de um processo daquele, de uma que a gente chama de intervenção estruturada, com uma família reunida. E aí um adolescente lá dos seus 14, 15 anos abre a boca e fala tudo aquilo que aquela família precisava ouvir. Essas crises de perder alguma rotina, porque ela já está fora de controle, tem uma relação com a fuga de alguma coisa? Será? É muito pontual, né? Cada caso é um caso. Porque às vezes se identifica com videogame e ela descola um pouco da realidade que faz ela sofrer. Digamos assim. O videogame, É um exemplo. assim só. como o jogo de azar, vamos lá, as maquininhas de jogo de azar, todos eles agem na mesma zona, no cérebro, na zona do prazer. Produzem o mesmo tipo de neurotransmissores. Então, é um mecanismo de resposta muito rápida.
Por isso que o carteado hoje, o jogo de carteado, já não é uma coisa viciante como o jogo de maquininha, né? Deixa eu até bater aqui. O jogo de maquininha. Por quê? A resposta para o cérebro é muito rápida. E a pessoa ela não fica viciada em ganhar. O vício é em perder. Ai, meu Deus, eu vou perder. Sabe? É o prazer que aquilo provoca. É o êxtase que aquilo provoca. Em estar perdendo. Em estar sendo desafiado a todo momento. Agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar, agora eu vou Você ganhar. passa por essa situação ou não? Jogando seu videogame? Cara, eu já joguei videogame bastante ao longo da vida, mas sempre foi bem, assim, altos e baixos, assim. Regrado? Às vezes eu jogo muito. Por exemplo, agora já tem uns 2 meses que eu parei de jogar porque teve uma atualização lá no jogo. Aí tu descolou. Achei ruim. Fui lá Desplugou. no Twitter lá do desenvolvedor, mandei a mensagem mal criada, falei, ó, estou saindo do teu jogo porque você atualizou isso, dei tchau pra todo mundo do Discord, falei, ó, parei, acabou. E parei, tô jogando. De boa. jogo. Bem. Eu fiz um canal no YouTube por causa do jogo, entendeu? 1.000 e tantos seguidores, atingi o objetivo, tá lá, 1.000 e tantos seguidores do caramba, e, meu irmão, tem uns 2 meses que eu não boto vídeo, não jogo, que eu achei o jogo, ficou ruim. Falei, não vou jogar não. Mas o afetou emocionalmente. Eu falei, pô, virou outro jogo. Eu falei, não, outro jogo não. Você tem algum hobby também? Assim? Hobby? É. Eu gosto de ler. Leitura? É leitura. Leitura. De qualquer tipo? Qualquer tipo. Assim, tem que ser algo interessante, né? Pra aprender. Eu pego o livro, aí eu dou uma olhada assim. É interessante, eu vou ler. O último que eu li foi da Viola Davis. A biografia dela, eu achei maravilhosa. É Em Busca de Mim. Em Busca de Mim. Outra questão é a questão da hipnose. Eu sei que você não é um especialista na área, mas a hipnose também é algo da psicologia. Vem lá de trás da psiquiatria, da neurologia, da psicanálise. Foram os primeiros. Eu não consigo me imaginar numa sessão de hipnose e alguém falar assim, olha, volte. Mas... Caramba, isso funciona mesmo? Mas parece que tem alguns tipos de hipnose também. Tem técnicas. Aqui no Rio eu vi que tem até um lugar que faz isso. Hipnose ericksoniana, né? Que eu acho que é uma hipnose bem, bem suavezinha, vamos dizer assim, num nível que você não... Raso. Raso. Erickson foi um teórico, né? Um teórico da psicologia lá, um dos primeiros teóricos, Erickson. Uhum. Entendeu? Tem esse tipo que aí a pessoa não sai muito de si. A pessoa vai conduzindo uma conversa ali. Tem esse tipo. E tem essa hipnose clínica, né? E tem aquela que Não, teve um que amigo brinca com as pessoas. meu que falou assim, não, eu tava numa sessão de hipnose, eu não conseguia me mexer, cara, eu não consigo me ver numa situação dessa. Vai aos poucos, né? A pessoa vai... A pessoa tem que estar predisposta também. Não adianta chegar lá para fazer a hipnose e a pessoa não tá aberta àquele momento. E quem pratica a hipnose é um hipnólogo? Hipnólogo. É uma pessoa que fez uma especialização, claro, normalmente é um psicólogo, um psicanalista, ou um psiquiatra, valeu, produção. ou um psiquiatra, ou um psiquiatra dica. Que fez uma especialização e, claro, se aprofundou no estudo desse processo. Eu nunca trabalhei com nenhum profissional que trabalhasse efetivamente com... Eu já tive só um caso, foi uma psicanalista que ela fazia... Ela trabalhava com grupos familiares e ela trabalhava com hipnose. Mas eu nunca a vi exercendo a hipnose. Eu nunca também busquei para mim esse tipo de ajuda. Sabe que a hipnose tem pessoas que às vezes são alérgicas a determinadas medicações ali para entrar numa cirurgia. E faz um tratamentozinho ali através da hipnose. O hipnólogo vai lá, hipnotiza a pessoa faz a cirurgia acordada, com corte, com tudo, sem dor. Caramba, isso é muito louco na minha cabeça. Isso é verdade. Isso já desafio aqui, se tiver algum hipnólogo assistindo aqui, quem tiver alguém para indicar um hipnólogo, a gente vai trazer aqui no programa. Eu acho incrível isso. É um tema, vai ter que explicar pra gente aqui. Até o Demolidor de História queria saber sobre a senha das criptomoedas. A gente vai querer saber.
Quero ver o desafio, hipnotizar ao vivo aqui no programa o Demolidor de Histórias e o Rafael Pinho aqui. Quero ver se consegue. Eu achei uma coisa que, quando o Pinho estava falando sobre o autoconhecimento que ele buscou, eu lembrei de Gandhi. E Gandhi, ele foi perguntado quantas vezes ele perdoou alguém na vida. Ele tinha sido preso, aí tinha tido uma chacina, porque muitos populares foram protestar contra a prisão de Gandhi, e aí os ingleses vieram, mataram um monte de gente. E aí, quando ele saiu, um repórter para testá-lo perguntou: quantas vezes você perdoou alguém na vida? Aí Gandhi disse que nunca havia perdoado ninguém na vida. E aí o repórter falou: pô, mas como você não perdoa ninguém na sua vida? Ele: porque eu nunca me senti ofendido. Só a necessidade de perdoar quando você se sente ofendido, né? Aí você vê, né, o olhar de Gandhi sobre as experiências da vida. O grande barato da psicologia, da terapia, é você passar pelas experiências sem problematizá-las. Você conseguir vivenciar as situações sem dramatizá-las. Você passar pelas experiências e se questionar: por que eu estou passando por isso? O que isso tem para me ensinar? Né? Seus pacientes, há quantos anos você pratica e desenvolve essa profissão na psicologia? Psicologia, 5 anos, 4, 5 anos. Já teve pacientes que trouxeram experiências de vida que... Mas saúde mental já desde 2007. Ah, tá. Os pacientes contribuíram para a sua evolução existencial? É uma troca, uma via de mão dupla. O Osopo dizia o seguinte: ninguém é tão grande que não possa aprender, ou tão pequeno que não possa ensinar. Então é sempre uma via de mão dupla. A pessoa, não tem como você não sair impactado, não tem como você ser impessoal. Antigamente, os antigos teóricos falavam muito sobre isso, sobre a impessoalidade do profissional da área de saúde, né? O médico é impessoal, o psicólogo é impessoal. Mas se eu for impessoal aquele indivíduo, eu vou estar oferecendo para ele aquilo que o motivou a pedir ajuda. Ele está vivendo num mundo onde ele não se sente parte de nada. E aí como é que eu vou conseguir ser impessoal à dor do outro? Como é que eu não vou me envolver? É claro, eu sou um técnico. Dentro da técnica eu sou um técnico. Mas não tem como eu olhar para aquele indivíduo e não ser impactado pela história de vida daquele indivíduo e não me importar com aquilo. Porque se eu não me importar com aquilo, eu estou na profissão errada. Eu estou exercendo de forma errada aquilo que eu estudei para... Psicólogos precisam de psicólogos? Precisam. Precisam de supervisão, precisam fazer terapia. Psiquiatra também. É verdade que o psiquiatra, ele de 6 em 6 meses, talvez tem que ter uma consulta com o psiquiatra? Isso aí eu não tenho certeza, não. Mas que o psiquiatra também precisa fazer terapia, todos precisam. Mas por ele ou pela profissão? Pela profissão e por ele. Pelos dois? Pelos dois. Tem psicólogo que arrasta um pouco da história dos seus pacientes e acaba entrando em depressão por viver tantas situações? A gente lida com energia, né? Ninguém procura um psicólogo, agora na maioria dos casos, porque viu a luz. Eu vi a luz e vou procurar um psicólogo. Não. Procura porque muitas vezes está num momento de dor. E ela traz aquela energia de dor para dentro do set terapêutico. Então, se você quer o psicólogo, não se trata, não se cuida, não busca ajuda, você está se colocando numa situação de vulnerabilidade. Você não é o super-homem. Você não é o cara que transpira água benta. Você é um indivíduo, também é um ser humano que tem suas questões. O psicólogo tem família, o psicólogo tem esposa, o psicólogo tem filhos, o psicólogo paga contas. O psicólogo não é diferente das outras. Tem a sua vida. Tem suas histórias também. Tem as suas histórias também. Tem o seu passado, tem o seu presente e tem os seus projetos de vida. E se o psicólogo ele não estiver preparado para lidar com determinadas situações, ele pode ser fulminado. Eu já vi profissionais que largaram a profissão, porque não deram conta de determinadas situações. Foi trabalhar com outra coisa. A maioria dos pacientes é de público feminino, não é? Porque, assim, você sempre conhece alguém, alguma parente, amiga, que faz isso, que
que busca ajuda na terapia. Mas os homens são menos, né? As mulheres, elas buscam mais... tem mais contato com o médico, né? O homem geralmente vai quando tá dando problema. Bem lembrado, Pinho. O homem só vai quando dá defeito mesmo. Aí eu vou defender as mulheres. Elas são mais maduras que os homens. Elas têm mais maturidade. Muitos vão falar assim... Elas se cuidam mais? A mulher dramatiza mais, a mulher é mais sensível. Não, elas são mais maduras. Elas têm a mente mais aberta para receber ajuda, para buscar ajuda, para melhorar a qualidade de vida delas. Entendeu? Então, as mulheres, elas têm essa maturidade que os homens ainda estão desenvolvendo. Não é de... Quem tem filhos aí casais? Alguns de vocês têm filhos casais? Eu tenho uma menina de 1 ano e 2 meses. Ainda não deu pra... Você vai perceber que a menina, quando chega na faixa assim dos 10, 11, 12 anos, a própria psicologia do desenvolvimento humano fala sobre isso, ela amadurece mais do que um menino na mesma faixa etária. Ela tem uma maturidade muito mais acelerada do que um menino na mesma faixa etária. E a mulher, ela tem essa maturidade, essa sensibilidade. Eu não estou falando sensibilidade no sentido pejorativo, como o senso comum coloca, de buscar ajuda, de querer melhoria, de querer melhorar assim, um relacionamento, de querer melhorar como ser humano, de querer melhorar a sua relação com seus filhos, com seu esposo, no seu trabalho, com seus pais. Eu li que o amadurecimento completo do cérebro, né? Ele ocorre com 25 anos de idade. Fiquei surpreso com essa informação. Você é um adolescente até... Para a psicologia, aqui no time da produção, a gente tem os adolescentes aqui até os 50, 40 e pouco, né? Tem um pouco disso aí. É normal. Até essa né, produção? Essa coisa do cérebro, né? Tem algumas drogas que são inviáveis. Não que seja tem que usar, né? Mas... terminantemente proibido, deveria ser antes de 21 anos, né, como cannabis. Cannabis está sendo aprovado em vários estados, lá nos Estados Unidos, agora está vindo alguma coisa aqui para o Brasil, e parece que até os jovens, né, às vezes querem, né, não sei o que, não é tão pesada, mas prejudicaria o desenvolvimento do cérebro. Tu imagina, não sei se eu estou falando besteira também, tu imagina, o cérebro tá se desenvolvendo ali, do adolescente. Aí ele começa a usar alguma substância que desregula o crescimento natural que deveria ser. Assim, eu acho que é interessante falar que tem o canabidiol e tem o THC. Né? O THC é o alucinógeno. É a droga, a substância perturbadora do sistema nervoso central. O canabidiol, ele tem seus benefícios para determinadas patologias, como a epilepsia, o TDAH, a insônia, a hiperatividade, seja lá o que for, o canabidiol. Mas o THC, o Beck, que o adolescente fuma, que o adulto fuma, ele sim provoca prejuízos, danos ao cérebro irreversíveis. E quando o cérebro está em formação, imagina, uma criança lá, um menino de 12, 13 anos, fumando seu primeiro baseado, ele está sendo agredido, bombardeado, o cérebro dele. E vai provocar danos que podem levar para a vida inteira aquele indivíduo a ser um parasita. Muito prejudicial. A ser literalmente um parasita. É um cara que não vai funcionar, enquanto tem outros que vão funcionar. A gente não pode também generalizar tudo, né? Tem muita coisa sendo discutida hoje quando se fala em cannabis. Tem muita coisa sendo discutida sobre a descriminalização das drogas, mas a gente precisa também discutir a rede de apoio, que não existe dentro do sistema de saúde pública rede de apoio para esse tipo de indivíduo, que são aqueles que vão dar defeito. Vamos lá, qual o percentual de pessoas que fumam maconha que vão dar defeito? Vamos pensar na nossa vida pessoal. Quantos amigos seus, da sua adolescência, que foram fazer uso de maconha e que a vida deles seguiu? Tiveram vários. Ou que foram beber cerveja e a vida seguiu. Tiveram vários. E tiveram aqueles que deram defeito que a vida dos caras não andou. Então, a percentual vai de 10% a 15% são os usuários de risco que a gente fala. Que são aqueles que vão fazer o consumo e a vida do cara não vai andar mais. O cara vai se transformar naquilo que a gente chama de dependente químico. Quais são os critérios? Isolamento social,
Em tudo que começa não termina, engenheiro de obras inacabadas. Sabe, aquele cara, o rei dos cursos. Começa e tudo, para. faz curso de tudo. Tentou mais 3 faculdades, não deu certo. 7 casamentos, não deu certo. Não participa de atividades sociais com a família. Mentiroso, desonesto, manipulador. Então, assim, você começa a observar os padrões de comportamento desse indivíduo. Vive para usar e usa para viver, independente da substância. Não tem essa história de droga leve. Ah, maconha é uma droga leve. Tá, maconha é natural. Veneno de cobra também é natural. Se eu te der um copo de veneno de cobra, você vai beber? Não vai beber um copo de veneno de cobra. Então, assim, não tem droga leve. Droga é droga, tanto que o nome é droga. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente trazer esse tema aqui, essa discussão, para que as pessoas que estão ouvindo, elas possam questionar, possam perguntar. Se tiverem dúvida, eu acredito que o canal tem o espaço lá onde as pessoas possam colocar suas perguntas. E a gente está à disposição para responder, para orientar, para indicar profissionais, porque eu não tenho a resposta de tudo, sabe? A gente trabalha com grupos aí, nós somos eu não sou só o Alex evangelista. Existe uma equipe multidisciplinar por trás. Tem outros psicólogos, tem psiquiatras, tem terapeutas ocupacionais, tem educadores físicos. Então, a gente trabalha com uma equipe grande. Para quê? Para que a gente possa oferecer para o indivíduo diversas ferramentas onde ele vai realmente se adaptar. Foi o que eu te falei. Em marketing, eu fiz escola técnica de comunicação. Eu cheguei a estudar na ETEC, né? Antiga ETEC. FATEC? Não, na ETEC. Escola Técnica de Comunicação, lá na Rua Uruguaiana. A pessoalidade. Em publicidade fala isso, né? A pessoalidade. Você tem que olhar para o indivíduo e ver qual vai ser o tratamento que vai atingir a pessoalidade daquele indivíduo. Que vai realmente ajudar aquele indivíduo de uma forma, um tiro de sniper. Tentar dar um tiro certeiro na doença. Não no indivíduo. Porque eu tenho que olhar para aquela pessoa e olhar para aquela pessoa com amor, com carinho, com respeito, com comprometimento, com acolhimento. Entendeu? Ah, o cara é maconheiro. Tá, e daí? Eu prefiro tratar um usuário de crack do que um maconheiro, porque um maconheiro ele tem um apaixonamento pela maconha, tem uma paixão. Ele tem amor pela maconha. E aí como é que você trata um indivíduo que não consegue enxergar os prejuízos? É muito complexo. Muito. É a mesma coisa que tratar um adolescente. Ele não tem vivência de perda, um adolescente. Mas você pegar um indivíduo que está com um cara que tem seus 45, 50 anos de idade, já perdeu um monte de emprego, o filho não fala com ele, o cara está desempregado, morando de favor numa kitnet, lá dentro do terreirão. Esse cara sabe de perda, ele sabe de frustração, ele sabe de depressão. E aí é muito mais fácil você pegar esse indivíduo e tentar trazer ele de volta para a vida. Entendeu? Então, assim, por isso que o nosso trabalho é realmente o tempo todo mexendo com massa, né? Massinha. Fazendo as ferramentas, buscando trabalhar da melhor forma possível para cada indivíduo que chega no nosso set terapêutico. E para você que está assistindo aqui, concorda, discorda, é só chegar no comentário e descer a marreta ou elogiar o nosso convidado. Fique à vontade. Aqui o programa, o microfone é aberto e todos podem falar. Inclusive você que está assistindo aí pode emitir seus comentários. Doutor Alex, a pandemia desregulou a saúde mental? Muito. Mas claro. É claro isso aí. Não, é isso discutido. é claro e evidente, é notório. A pandemia ela trouxe diversas situações de problema, mas nós fomos fortes. Nós sobrevivemos à pandemia, né? E nós nos adaptamos. Nós reescrevemos a história da saúde mental no Brasil, no mundo inteiro. As pessoas não podiam se tocar, as pessoas não podiam se ver, as pessoas não podiam sair de casa. E o que poderia ser feito? Foi todo um processo muito impactante. Foi um processo todo muito impactante. Pessoas desempregadas, pessoas desesperadas. Processo novo para todo mundo, né? Um processo novo para todo O mundo. último processo de uma pandemia que se tem notícia foi a gripe espanhola, quase 100 anos atrás, né? Eu não sei nem se era na mesma característica que a gente passou aqui. Não, era menor, porém bem mais localizado e muito agressiva para a época.
As pessoas não sabiam nem o que fazer com os corpos, né? É. Queimavam. Largavam na rua. Queimavam. Mas como a globalização não era tão acelerada, as pessoas se deslocavam menos, então isso ficou contido na região da Espanha, não é isso? Eu acho que a gripe espanhola nem era espanhola, se eu não me engano. Acho que no final jogaram para a Espanha o nome. Mas acho que nem na Espanha surgiu. Tinha psicólogo nessa época? Tinha. Na década de 80 nós tivemos também, não podemos esquecer do HIV. Ah, É verdade. verdade. E Na ali década de foi, 80 foi estigmatizaram o público, né? Estigmatizaram um público específico e foi, assim, devastador também nos Estados Unidos. Tem um documentário, HIV/AIDS, Por que Estávamos Aqui? Eu acho que é esse o nome do documentário. Tudo se passa em torno de um florista. E é no estado em Nova York, tem um bairro em Nova York, onde o governo de Nova York, na época, liberou uma casa. Madre Teresa de Calcutá foi quem foi para lá. Ela saiu da Índia com 80 freiras para poder atender aquele público, porque os médicos tinham medo, ninguém queria atendê-los. E ela saiu da Índia, foi até lá e chegou até o governador de Nova York e falou: eu estou sabendo que tem uma nova peste matando as pessoas aqui, nós viemos para ajudar. Aí deram uma casa enorme lá, onde as pessoas eram acolhidas, porque as pessoas não tinham para onde ir, nem os hospitais mal recebiam, não sabiam como lidar com a doença. Que ela foi muito agressiva no começo. Foi muito agressiva no começo. E nós hoje a gente escuta menos sobre isso, né? Hoje já está controlado. Quer dizer, a pessoa é um portador... É o portador... Mas a expectativa de vida está prolongada. Não, prolongada. A pessoa vive muito melhor do que quem não tem, às vezes. Porque se cuida, né? Porque quem tem a doença... Porque qual é o conceito de saúde? É o completo bem-estar físico, mental, social e também espiritual hoje. Independente da presença ou não de doença. Porque, às vezes, a pessoa pode ter uma doença e ter uma qualidade de vida melhor do que quem não tem. Porque quem tem diabetes, o que o diabético faz? Se ele tem diabetes e ele se cuida? Ele segue um regime, faz atividade física, ele toma medicação no horário correto. Tem uma vida mais regrada. Tem uma vida mais regrada. E aquele indivíduo que não tem doença nenhuma e come de forma irregular, não faz atividade física, fuma, bebe de forma descontrolada. Eu não estou falando nem do dependente químico, estou falando do abusador. Esse cara vai ter uma qualidade de vida melhor do que aquele indivíduo que está se cuidando, que está acordando cedo, de repente, para fazer uma caminhada antes de ir para o trabalho, ou está acordando cedo para ir para uma natação antes de ir para o trabalho. Tem um horário certinho de dormir, entendeu? Doutor, eu queria te pedir, olhando para aquelas câmeras ali que te acompanham ali, qual é o momento de quem está nos assistindo, de um momento de pedir ajuda? O mais clássico que a gente tem é a depressão, né? Quem que pode estar passando por isso não sabe e que pode ter uma recomendação de pedir ajuda? É se observar, né, as mudanças de comportamento, se está sentindo insônia, irritabilidade por situações que normalmente você não teria irritação, impaciência, falta de apetite, se está desregrado com os estudos, desregrado com o seu autocuidado, se está deixando a casa, não está limpando a casa. Se observar como é que era o seu dia a dia antes e como é que está seu dia a dia agora, sabe? A pessoa precisa estar se observando o tempo todo, prestar atenção nesses sintomas. São sintomas muito sutis, que podem estar caminhando, te levando para um buraco que você não está vendo. Excelente. Isso pode ter ajudado muitas pessoas que se sentem desconfortáveis em abordar esse tipo de tema e podem estar passando por isso. Isso é verdade. É muito comum, né? É muito comum. A pessoa precisa estar se observando. Eu estou impaciente, falta de atenção também, às vezes nos estudos, não estou conseguindo ler um livro. Eu não consigo ficar sentado para assistir um filme até o final. Eu não tenho paciência com meu filho, eu não tenho paciência com meu marido, eu não tenho paciência com a minha esposa. Ou seja, tá
totalmente desregulado o comportamento. O meu apetite está muito grande, eu estou comendo demais, mais do que eu comeria anteriormente, eu estou comendo de menos. Então, tudo que está fora de uma linha de normalidade que você se conhece, é hora de você se questionar se de repente você precisa buscar ajuda com um psicólogo ou com um psiquiatra, que é o profissional que vai te fazer uma avaliação, vai fazer uma anamnese e vai te orientar da melhor forma possível. E outra coisa, as doenças elas têm cura. Não é pensar, eu vou para o psicólogo, vou passar o resto da minha vida no psicólogo. Não. Vai depender da abordagem do psicólogo, vai depender do problema que você tá vivenciando. Foi como o nosso amigo falou, o Rafael falou. O que ele fez? Ele conseguiu sozinho fazer uma autoanálise. Ele pegou as ferramentas que tinha dentro dele e ele colocou as ferramentas na mesa e começou a se olhar. Começou a se autoconhecer. E o objetivo nosso é ajudar esse indivíduo a fazer essa autoanálise. E os resultados felizes são maiores do que os de insucesso? São. Os resultados de sucesso são sempre maiores do que os de insucesso. E como uma pessoa, geralmente a pessoa não sabe que tem depressão, né? Como ela pode se enxergar e ver que ela pode tem que procurar uma ajuda? Qual seria situações que ela está vivendo, coisas que ela está fazendo que indicariam isso? Em casos como esse, na maioria das vezes, tem um processo de negação, né? Auto-engano? Negação mesmo. A pessoa não consegue enxergar que está deprimida. Aí é o colega de trabalho que fala, pô, você está irritada hoje, hein? Você falou alto com fulano, você não percebeu, não? Poxa, você não se maquiou hoje? Pô, cara, essa blusa aí tá toda amarrotada. Ou dentro de casa, pô, meu filho, você sempre arrumou a cama, você não está arrumando a cama. Muitas vezes, nessas situações de auto-engano, de negação da doença, quem vai ser um indicador é o outro. Quem vai te sinalizar é o outro. E aí, muitas vezes, é o outro que vai te conduzir até o profissional. Vai ser o amigo, o parente, o patrão, o colega de trabalho. Vai falar, cara, você está precisando de ajuda. E aí, nessa hora, é o grande desafio de quebrar os paradigmas, os preconceitos, abrir a mente para permitir que o trabalho seja feito. Eu já vi casos, assim, de pessoas que ficam dias sem tomar banho, né? Sem sair de casa. Porque elas ficam paralisadas, né? Não tem força. Não tem força, né? Não tem força mental, Flávio, de disparar novas ações, não tem força. Rotina. Literalmente, não tem força. Ficam apáticas, catatônicas. Porque a cabeça comanda tudo, né? O cérebro comanda tudo e de repente inclusive, a pessoa fica catatônica. Nem aquilo que, às vezes, nem aquilo que gera prazer para a pessoa, né? E aí, nessa hora, como eu falei, há a necessidade de uma intervenção. Há a necessidade que um grupo de amigos, um grupo de pessoas, alguém tome uma decisão por essa pessoa. Porque somente pessoas saudáveis tomam decisões saudáveis. Eu lembrei de uma coisa, parece que também a alimentação pode levar também pessoas a terem quadros depressivos, como falta de vitamina B, alguma coisa do vitamina tipo. D, principalmente também. Não pega sol, né? Tem relação com isso? Tem. A alimentação, ela interfere muito na questão do humor. A falta de alimentação é excesso, algum tipo de excesso de carboidrato, o organismo vai metabolizar cada tipo de alimentação de uma forma. E não tem jeito. Tudo que você coloca na barriga vai interferir no teu cérebro. Vai mexer com o teu cérebro. E o mais importante disso tudo é que tudo isso é tratável, controlável. Tudo isso é tratável. Então é possível ter dias melhores. Sempre. A gente tem que trabalhar sempre com a esperança de que dias melhores sempre virão. Mais um dia feliz pode ser é alcançável para qualquer um que está nos assistindo. É alcançável para todo mundo que está assistindo. O tamanho do problema dela psicológico, psiquiátrico, é possível. Não tem problema impossível. Tudo é possível quando se quer, se deseja, se procura o profissional correto, entendeu? Se tem uma rede de apoio, a família é fundamental. Uma coisa que a gente... Foi até falado no início. A depressão é frescura. É muito importante a família apoiando aquele que está precisando de ajuda. Os amigos apoiando aquele que está precisando de ajuda. O empregador apoiando aquele que está precisando de ajuda.
Nós tivemos muitas mudanças legislativas em relação a isso. Hoje você já não pode mandar embora um funcionário porque ele está em depressão, né? Ou porque ele tem um problema com alcoolismo. Já são classificadas como doença. Está lá no CID-10. Entendeu? É classificado como doença e tem que ser levado a sério, porque é a vida de um indivíduo. Ele não saiu de casa e falou assim, hoje eu vou ficar deprimido, eu vou ficar catatônico, eu vou parar de tomar banho, eu vou parar de me alimentar, eu vou ficar anoréxico. Não, ele não escolheu aquilo. Aconteceu. Em algum momento da caminhada dele, aconteceu alguma coisa que o levou àquilo. E o trabalho é descobrir como tirá-lo daquela zona de desconforto total. E o indivíduo pode ter depressão e tá ali oculta, né? Dentro da rotina dele. Né? Dentro da rotina dele. Aí a gente vai falar workaholic. O cara que é viciado em trabalho. O que vai acontecer com esse indivíduo que é viciado em trabalho? Uma hora o corpo dele vai entrar em colapso. Aí ele vai ter um burnout. Que é um termo muito utilizado no mundo corporativo. Ele vai pirar. Ele vai surtar. Ele vai deprimir. Ele vai deixar de produzir o que produzia. Ele vai ficar agressivo com todo mundo ao entorno. Alguma coisa vai acontecer que ele vai entrar em rota de colisão e vai explodir. Uma hora a conta vai chegar. Ou ele vai abandonar o trabalho do nada, tô indo embora. Uma vez, eu vou contar um caso engraçado aqui, né? Um médico psiquiatra, na época, ligou pra gente, ele era psiquiatra de uma instituição federal, um indivíduo com cargo de chefia, chegou até ele e falou assim, estou pedindo o meu desligamento. Eu estou indo para a Rússia, que eu arrumei um emprego de pedreiro na Rússia. Caramba. E aí ele viu que o cara não estava bem. Aí ele fez contato com a família, esse médico, e solicitou uma intervenção para esse indivíduo. Só que ele já estava no aeroporto para viajar. Ele já tinha comprado a passagem para a Rússia. Caramba. E aí a equipe foi com o médico lá para buscá-lo no aeroporto. Deu uma confusão, todo mundo na Polícia Federal. E ainda bem que o delegado era um delegado humanizado, né? O delegado pegou e falou assim, vou fazer o seguinte, para ajudar vocês a equipe vai até o plantão judiciário, a juíza já está esperando por vocês lá, ela vai botar uma liminar. E vai dar a interdição dele. Vai impedir, para impedi-lo de voar, e vocês podem pegá-lo. Porque senão vai ficar todo mundo preso aqui. Tu imagina ele chegar lá na Rússia também, assim? Ele ia chegar na Rússia surtado, ia virar um quadro de surto. Um perdido. Um perdido lá. E assim, era um indivíduo que tinha um cargo de alta patente dentro dessa instituição federal. E tem histórias dessas, né? Muitas. Muitos moradores de rua, às vezes, eu já escutei várias que deram uma surtada. Sim. E viram moradores de rua. Já tem médico. Eu trabalhei com uma pessoa, ela era enfermeira e ela surtou do nada. Assim, do nada não, mas é um processo, né? Mas uma construção. Uma construção. Um certo dia, ela surtou na rua e não lembrava de quem ela era. E estava sentada, meio moradores de rua, na praça. E aí viram e... Mas assim, do nada, assim, de uma hora para outra... Aí, naquela época que eu fui entender, eu falei, caramba, isso pode acontecer de uma hora para outra com qualquer um. Qualquer um, ninguém está livre. Por isso que cuidar da saúde mental é fundamental para que você possa lidar com as coisas do cotidiano, do dia a dia, da melhor forma possível. Porque quem que não lida com pressão no trabalho? Quem que não lida, de repente, com pressão dentro de casa? Quem tem filho pequeno, a preocupação que você tem, você está criando um ser humano. Você está participando da evolução de um ser vivo, de um ser humano. E aí você pensa, pô, o que vai ser da vida do meu filho? Como é que vai ser a educação dele? Será que ele vai ser uma boa pessoa? Então, para que eu possa, foi o que você falou lá no início, para que meu filho possa replicar bons comportamentos, eu também preciso ter bons comportamentos. Não significa... fazer certo não significa que vai dar certo. Mas fazer errado, a chance de dar errado é quase 100%. Muito bom. Cara, a hora voa, né? A gente tá aqui nesse bate-papo. Eu teria uma pergunta que é o seguinte. A gente sabe já hoje em dia que o intestino
é considerado o segundo cérebro. É. Tem neurônios, tem tudo lá. Na época, 6 anos atrás, eu fiz um curso de yoga, né? Para virar professor lá. E aí, no final, eu fiz eu tive que dar uma aula prática. Eu dei minha aula prática voltada para pessoas com depressão. E aí eu desenvolvi os asanas, né, as poses, eram para a pessoa sempre estar mexendo o intestino. Porque já viu aquela expressão, pessoa fulano tá enfesado, né? Então, assim, o excesso de cocô, né? Para ser um português bem claro, o excesso Simples. de cocô. Bolo fecal. Bolo fecal. A pessoa... Tem Nossa. gente... Você já viu o comercial para evacuar? Sempre é uma mulher correndo atrás do vaso ali. O público feminino é o mais afetado com isso, né? Tem alguma coisa tem, né? Enfim, tem as pessoas que... Tem gente que fica, cara, 10 dias sem ir no banheiro. Tem gente que fica. Eu conheço pessoas que têm esse problema mesmo. Tem que tomar remédio para ir no banheiro. Isso afeta diretamente a saúde mental da pessoa também? Ela teria que procurar um psicólogo, um psiquiatra? Claro que afeta. Porque às vezes ela tá no dia a dia ali, ela tá ranzinza, né? Tudo é psicossomático. As pessoas que não conseguem, por exemplo, indivíduos que são introspectivos, que não conseguem compartilhar aquilo que sente. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha uma paciente que eu falava assim, como é que você está se sentindo hoje? Estou indo. Ela não conseguia dar nome aos sentimentos dela. Estou indo. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, então quando você chegar lá, você me diz como você está se sentindo. Vamos começar a aprender a dar nome aos sentimentos. Então, as pessoas que somatizam, não vai ser só na questão das fezes, não vai ser só na questão do intestino, vai ser questão do sistema imunológico. Vão ser pessoas que, de repente, vão pegar muitos resfriados, vão se machucar, não cicatriza, entendeu? Vão ser pessoas que vão ter insônia, vão ser pessoas que vão ter dificuldade de acordar de manhã cedo, de assumir compromissos. Isso tudo vem da cabeça. Aliás, todo tipo de desconforto altera o humor da pessoa, altera né? o humor, altera pessoas o que corpo. têm dores crônicas, que atravessam pressões psicológicas, tudo isso altera, né? Altera tudo. É um estado de saúde completa, né? De mente, corpo, né? Tem que estar tudo bem em sintonia, né? Tudo parte daqui. Não adianta. O cérebro, ele é perfeito. O homem lá em cima, Papai do Céu, nos fez perfeitos. Entendeu? Isso aqui comanda tudo. E se isso aqui estiver bem, tudo o resto funciona Doutor, bem. quais são os seus contatos e onde as pessoas podem te encontrar? No Instagram, Psi, Alex Evangelista, telefone DDD 21 99 333 7742. Qual o propósito de vida que você deixa para todo mundo que está nos assistindo aí? Para a gente poder encerrar esse maravilhoso podcast. Cuidem-se, que vocês são capazes de viver uma vida maravilhosa, uma vida extraordinária. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam aqui, que cada dia a mais é um dia a menos e a felicidade só depende de você, de como você quer tratar. Tudo isso que a gente falou aqui são características da vida e todas elas são alcançáveis, certo, doutor? Com certeza, absoluto. Então, um dia mais feliz para todos é claramente possível de alcançar. É possível, só basta querer e correr atrás e perseverar. Podemos encerrar, Pim? Graças a Deus. Então vamos Tudo nessa. certo. Doutor, muito obrigado. Eu que As agradeço. portas estão abertas aqui. Vamos trazer um hipnólogo aqui. Se você tiver disponível, por favor, faça a mesa junto conosco A aí. gente bate um papo aí, com certeza. Então, muito obrigado. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Foi um podcast esclarecedor, maravilhoso. Tenho certeza que muitas pessoas gostaram também. Tá bom? Obrigado. Mais um dia feliz, galera. Obrigado aí.